Natal caótico dos Tudors. Festas, banquetes e um rei bagunceiro. O Natal Tudor era um festival de exageros. Bebidas fortes, biscoitos decorados, vinho quente e muita bagunça. Tudo isso comandado por um rei que adorava um bom espetáculo, mesmo que isso significasse jogar comida nos amigos. Se você acha que seu Natal é caótico, lembre-se, pelo menos ninguém está colocando você para dançar de um pé só enquanto uma ameixa cristalizada voa na sua cabeça. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar de uma das celebrações mais esperadas do período Tudor, o Natal. O bifão do Henrique VIII adorava uma vida de luxo e o Natal era a desculpa perfeita para exagerar. Ele e sua esposa, da época, aproveitavam banquetes gigantescos com pratos deliciosos que ainda conhecemos hoje, como torta de carne moída e pão de gengibre. Mas também tinha coisas mais exóticas, como cisne assado, patê feito com cabeça de porco, que chamava brown, e a famosa cabeça de javali assada. Tudo isso com litros de hidromel, cerveja artesanal e vinho. Henrique também ganhava presentes caríssimos e políticos, afinal, ser rei tinha suas vantagens. Ele também festejava, jogava e se divertia e se tornava o rei da folia. Bora lá! No calendário medieval e também da época Tudor, as 4 semanas antes do Natal eram chamadas de Advento, um período de jejum e reflexão. Ninguém podia comer carne, ovos ou laticínios. Só peixe era permitido. Catarina de Aragão, a primeira esposa do Henrique, levava isso tão a sério que às vezes não comia nada. Alguns acham que isso pode ter prejudicado sua saúde e suas gravidezes. E, embora o jejum incluísse abstinência sexual, o Henrique claramente não seguiu essa regra. Sua filha Elizabeth nasceu no dia 7 de setembro. O que significa que ela foi feita no meio do advento. Quando chegava o Natal, o rei Henrique gostava de passar as festas no palácio de Greenwich, onde ele nasceu e passou sua infância. Mais tarde, quando adquiriu o espetacular Hampton Court e construiu um castelo de banquetes gigantesco, o Natal se mudou para lá. As cozinhas ficavam agitadíssimas. Cozinheiros e aprendizes trabalhavam sem parar para preparar os pratos mais impressionantes. Na véspera de Natal, os servos decoravam os salões com azevinho, era e outras folhas verdes para deixar tudo cheiroso e festivo. Além da comida, o rei também adorava música. Henrique chegou até a compor uma canção natalina chamada Green Grover the Hall, o azevinho cresce verde. A música comparava seu amor eterno por Catarina de Aragão com a cor sempre verde do azevinho. Ela virou piada anos depois quando ele decidiu se divorciar dela para se casar com Ana Bolena. O azevinho pode até ter ficado verde, mas o amor do rei por Catarina definitivamente murchou. Na véspera de Natal, todos vestiam suas melhores roupas e iam à capela para a Missa do Galo. Uma celebração à luz de velas com o som dos sinos tocando à meia-noite para comemorar o nascimento de Cristo. Era assim que o Natal oficialmente começava no reino de Henrique VIII. Muita comida, música, festa e, é claro, alguns escândalos. Na manhã de Natal, o Henrique VIII fazia com que todo mundo acordasse cedo, colocasse suas melhores roupas e também fosse para a capela assistir à missa do amanhecer. Depois da igreja, a festa começava. Todo mundo ia para o grande salão para um banquete de Natal que durava o dia inteiro. Enquanto o tronco de Yule queimava na lareira, aquecendo o ambiente, os cantores enchiam o ar com músicas festivas e os convidados tomavam seus lugares. O salão tinha várias mesas longas e o lugar onde você sentava dependia da sua importância. Os VIPs, como o rei, a rainha e os nobres mais importantes, ficavam na mesa principal. E quanto mais longe os seus status, mais longe você ficava dessa mesa. O mesmo valia para a comida. As melhores iguarias iam direto para o principal, enquanto os menos sortudos tinham pratos mais simples, mas também muito bons.
Nessa época, os banquetes Tudors eram servidos à la francês, o que significa vários pratos trazidos ao mesmo tempo. O pessoal podia se servir do que quisesse, mas o rei tinha um ajudante especial para escolher e cortar os melhores pedaços para ele. Em 1532, o Palácio de Greenwich teve uma cozinha temporária montada para preparar 200 pratos para um único jantar de Natal. Cerca de 1000 pessoas jantavam durante os 12 dias de festa. Era uma verdadeira máquina de comida. Mingaus, tortas, saladas, carnes assadas e sobremesas chegavam em ondas. A refeição de Natal, na época do Henrique VIII, começava com o plum potage, um tipo de ensopado de vegetais engrossado com grãos ou migalhas de pão. Todo mundo comia isso desde a Idade Média, dos camponeses ao rei, e quando os Tudors subiram ao trono, eles mantiveram essa tradição. Claro, os pobres jogavam o que tivessem na panela, enquanto os ricos enchiam o prato com carnes, frutas secas e especiarias caríssimas. E o plum, naquela época, era só uma palavra chique para frutas secas: passas, ameixas, tâmaras, figos e groselhas. Especiarias como canela, gengibre, cravo, pimenta e noz moscada eram muito caras, então só os ricos podiam bancar. Hoje acharíamos a comida deles temperada demais, mas para os Tudors, quanto mais tempero, melhor. Eles também comiam as chamadas mince pies, que eram tortas recheadas com carne, frutas secas e especiarias. As formas de torta, como temos hoje, ainda não existiam. Então as crostas deviam ser grossas e resistentes. Elas eram chamadas de coffins, significava caixões, e não eram lá muito saborosas. O povo só comia o recheio. A crosta, por outro lado, também era reutilizável. Quando ela ficava velha e com fundo encharcado, ia para os cachorros ou para os camponeses. As tortas eram moldadas com muito capricho, em formato de berços, por exemplo, para homenagear o menino Jesus. Algumas pareciam também obras de arte, esculturas de castelos, animais e até pintadas com folhas de ouro. Aí, depois vinha o plum pudding, que era a evolução do plum potage, receitas que só surgiram no século XVI. Era bem diferente, já que cada membro da família dava uma mexida na massa do pudding de um lado para o outro, simbolizando a jornada dos Reis Magos. O prato tinha 13 ingredientes, representando Jesus e os 12 apóstolos, incluindo o sebo de carneiro para lembrar os pastores na manjedoura. Objetos como uma moeda, que simbolizava a prosperidade, um anel, que simbolizava casamento, e um dedal, que simbolizava a sorte, eram escondidos na receita. E aí você se pergunta, eles não quebravam os dentes? Eu tô pensando nisso porque ano passado eu quebrei um dente de trás mordendo uma azeitona que tinha na maionese de Natal que minha avó fez. Enfim, eles não eram muito preocupados com a higiene bucal na época. O pudding era moldado em forma de bola, cozido no vapor, embebido em conhaque, decorado com um raminho de azevinho e finalmente incendiado na hora de servir. Sim, eles colocavam fogo nas sobremesas. O plum pudding, que hoje é uma sobremesa doce sem carne, na época era servido no começo da refeição, misturando doce e salgado como eles adoravam. Eu também gosto. E tudo isso era acompanhado de um molho cremoso e bem alcoólico chamado hard sauce. Agora, saladas. A nobreza inglesa do século XVI não gostava, achando que era comida de pobre. Isso mudou quando a rainha Catarina de Aragão veio da Espanha e trouxe um jardineiro holandês para plantar as suas saladas. De repente, comer folhas virou chique. As saladas dos Tudors eram sazonais. Na primavera, tinham alface, violetas e espinafre. No inverno, picles de pepino, azeitonas e alho selvagem. Alguns ingredientes eram meio desconhecidos hoje, como botões de giesta conservados em vinagre de flores como rosas e sabugueiro. Até couve de Bruxelas apareceu na mesa de Natal inglesa em 1538. O Henrique VIII amava alcachofras, por elas serem consideradas afrodisíacas.
Claro, nenhum banquete Tudor estaria completo também sem muita carne. Frango era coisa de plebeu. Henrique preferia cisnes e pavões. Eles assavam as aves com a pele, depois recolocavam as penas para que parecessem vivas e as apresentassem ao rei com toda a pompa. Imagina o rei sentado na mesa, encarando um pavão ressuscitado. Já as aves menores, como codornas e fazões, eram raras e caras porque eram caçadas em um esporte só para ricos. Então, consequentemente, só eles comiam. O rei Henrique VIII gostava de carnes que reforçassem a sua virilidade. Então, a mesa tinha costelões de boi e pedaços enormes de porco assado por horas no fogo. Enquanto isso, um menino do espeto ficava girando a carne para que assasse por igual. Se você acha o seu trabalho chato, imagina você ficar girando horas por horas por horas. Como a gente está no espírito do Natal, eu prometo que eu não vou zoar o Henrique VIII. Mas eu posso pensar, virilidade não era uma coisa que ele tinha muito. Pronto, falei. O peru também fazia parte da festa. Ele foi trazido das Américas durante o reinado de Henrique e já estava na mesa de Natal desde 1527. Por isso, aquela imagem clássica do rei devorando uma coxa de peru gigante é mais do que real. Enquanto isso, os camponeses comiam ganso, que era o prato principal das festas até o século XIX. Os cozinheiros Tudors não desperdiçavam nada. Usavam todas as partes das carnes e até sobras viravam recheios, pães e patês. Se você acha que o Natal de hoje é exagerado com a sua família grande, é porque você não viu como os Tudors comemoravam. Um dos pratos mais impressionantes do banquete era o brown, algo parecido com o nosso bolo de carne, mas feito com pedaços aleatórios de carne, frutas, ervas e colocado numa gelatina de aspic. Para fazer isso, eles ferviam pés de porco por horas até extrair o colágeno. O brown era tão amado que tinha até um espaço especial na cozinha só para ele. Mas o verdadeiro astro do show era a cabeça de javali. Sim, ele era um bicho bravo, pesando quase 100 quilos, com presas afiadas o suficiente para matar um homem. Caçar um desses era prova de bravura. Então, trazer a cabeça do animal para a mesa era tipo dizer, ui, eu sou fortão. Acho que o Henrique, no final desses dias, era mais como um javali do que como uma pessoa que caçava o javali. Enfim, a preparação era uma arte. Queimavam os pelos, colocavam a pele em molho de vinho ou vinagre com ervas, recheavam com carne de porco e frutas secas, costuravam tudo de volta e cozinhavam até ficar macio. Para deixar mais teatral, eles decoravam a cabeça com olhos vermelhos feitos de vegetais, pintavam os dentes de ouro, enfiavam uma maçã na boca e enfeitavam com ramos de azevinho. Quando a cabeça era trazida para o salão, todos cantavam uma das primeiras canções de Natal registradas. Era um espetáculo. O príncipe Albert, marido da rainha Vitória, lá no século XIX, adorava essa tradição. Depois que ele morreu, o seu neto, o Kaiser Guilherme II da Alemanha, mandava uma cabeça de javali todo Natal para a rainha Vitória, junto com cestas cheias de bolos e biscoitos alemães. Depois de tanto javali e carne assada, o banquete terminava com o bacon course, que era a parte mais espetacular da refeição. Os reis da época Tudor levavam a sobremesa muito a sério. Árvores feitas de açúcar, castelos cobertos de glacê real, tabuleiros de xadrez de marzipan e doces tão elaborados que pareciam obras de arte. O açúcar era tão caro que os pobres passaram a vida sem provar uma migalha. Enquanto isso, a realeza fazia festas de açúcar. O marzipan, feito de amêndoas moídas e açúcar, era moldado em todas as formas possíveis, enquanto o sugar plate transformava açúcar em esculturas comestíveis. E como faziam isso? Misturavam açúcar com água, deixavam secar ou batiam com ovos para fazer glacê. Já os comfits, pequenas balas duras, eram feitas cobrindo uma semente de anis com camadas de açúcar, um processo que levava dias. E não para por aí. A rainha Elizabeth I adorava lychee jelly,
uma gelatina feita com leite que ela comia o dia todo para refrescar o hálito. Pena que depois de tantos anos comendo açúcares, os dentes dela ficaram pretos e podres, como eu já comentei em alguns vídeos. E o chocolate? Ele já existia, trazido do Novo Mundo em 1520, mas ninguém gostava porque era amargo. Só quando os suíços misturaram com leite e açúcar no século XIX é que ele ficou popular. E o pão de gengibre? Ele chegou à Europa por um monge em 992 e logo se tornou um sucesso. Os reis do século XVI, os Tudors, adoravam decorar os biscoitos, pendurá-los nas janelas e adicionar pimenta branca. A rainha Elizabeth I foi a primeira a servir biscoitos de gengibre em formato de homenzinhos. Ela usava esses biscoitos fofinhos para impressionar diplomatas estrangeiros. Mas aí você imagina, ela estava comendo homenzinhos. Será que ela estava querendo dizer outra coisa? Bom, pode ser, né? Agora vamos falar das bebidas. Elas tinham para todos os gostos e perigos. O rei Henrique VIII tinha muitas bebidas para acompanhar o seu banquete. Uma delas era o hidromel, que provavelmente foi a primeira bebida alcoólica da história. Antes da agricultura existir, os africanos do período paleolítico descobriram que deixar um ninho de abelhas na água por alguns dias resultava em uma bebida deliciosa. Até os gregos antigos, como Aristóteles, adoravam essa invenção. E os vikings também eram grandes fãs. O rei Henrique VIII, por sua vez, serviu uma receita galesa chamada mealin. Era uma bebida à base de mel com uma mistura de ervas que cá entre nós podiam ser até venenosas. O que tinha nessa mistura? Tomilho, cravo, folhas de morango, erva doce, manjerona, entre outras. O resultado? Uma bebida perfumada e refrescante. Mas talvez só para os fortes. Agora, a cerveja também tinha o seu lugar. Quando os humanos começaram a plantar grãos, logo descobriram como transformar trigo, cevada ou aveia em álcool. O processo de fermentação matava os germes na água, o que tornava a cerveja muito mais segura para beber do que a própria água. Até as crianças tomavam. Naquela época, existia a Small Ale, uma cerveja fraquinha e leve. Para dar um gosto especial, adicionavam ervas como sálvia, alecrim, urze, folhas de louro e até artemisia. O lúpulo, que hoje é comum na cerveja, só chegou à Inglaterra no século XV, mas ninguém gostou. Chamavam o lúpulo de erva maldita. E Henrique VIII era um dos maiores críticos. Ele achava que estragava a pureza da cerveja e preferia as receitas antigas com gruit, uma mistura de ervas. Mas o lúpulo venceu no final. Ele era mais barato e ajudava a conservar a cerveja por mais tempo. E o vinho? Como as uvas não cresciam bem na Inglaterra, o vinho precisava ser importado da Europa e era um verdadeiro luxo. Eles misturavam com especiarias, ameixas e casca de laranja para fazer vinho quente, que até hoje é uma bebida clássica no Natal. E a diversão? Claro que o Natal não é tão festivo quando não tem diversão. E os Tudors sabiam como se divertir no Natal. Um visitante italiano relatou que em Hampton Court os convidados ficavam 7 horas sentados à mesa. Quando Henrique VIII começava a se entediar, e acredite, isso acontecia às vezes, ele jogava ameixas cristalizadas nos ministros. Imagina a cena, o rei rindo e os pobres ministros tentando se esquivar de frutas. Para manter o rei e seus convidados felizes, eram contratados acrobatas, malabaristas, músicos, atores e bobos da corte. Quem comandava essa bagunça era o Lord of Misrule, o senhor da desordem, uma espécie de mestre de cerimônias vestido de bobo da corte. Ele era coroado rei do Natal e podia mandar qualquer um fazer qualquer coisa, como pular em uma perna só ou falar de trás para frente. Até o rei tinha que obedecer. Um ano, esse rei do Natal teve a ousadia de pedir 5 shillings ao rei Henrique, o que deixou o rei rolando de rir. Esse personagem bagunceiro e cheio de truques pode ter sido uma das inspirações para o Papai Noel que conhecemos hoje. E
O dia de Natal era apenas o começo. Eles comemoravam durante os 12 dias inteiros, com jogos, esportes, trocas de presentes e bebedeiras, como a famosa tradição do Washlen, basicamente uma mistura de brindes e cantorias para trazer boa sorte. E tudo isso terminava no Dia de Reis, no dia 6 de janeiro, com a festa mais barulhenta e divertida do ano. Na véspera do Ano Novo também, a diversão começava com uma peça encenada pelos Mummers, os atores fantasiados, mostrando São Jorge matando o dragão. Depois, as crianças da Capela Real cantavam músicas natalinas, enquanto os nobres se divertiam jogando xadrez, cartas e dados. No dia do Ano Novo, todos tinham que dar ao rei Henrique e à sua rainha, do momento que mudava muito, um presente espetacular. E a entrega era feita em público. Então, todo mundo caprichava. Henrique recebia de tudo: taças de ouro, bolsas cheias de moedas, pinturas, camisas feitas à mão, cães de caças treinados e até animais exóticos. Um ano, ele até ganhou um furão de estimação. O detalhe é que o jeito do rei reagir ao presente era muito importante. Em 1532, por exemplo, ele recusou o presente da sua esposa Catarina de Aragão, Climão, mas aceitou de Ana Bolena, que ainda não era sua esposa. O que ela deu? Uma darda usada para caçar javalis. Acho que ela estava meio que querendo dizer: venha me caçar, meu rei. Ousada? Curti. Henrique também dava presentes em troca, mas só quando queria demonstrar o seu favor. Em 1540, o artista Hans Robben presenteou o rei com uma pintura do bebê príncipe Eduardo. E o Henrique gostou tanto que deu ao pintor uma taça de prata dourada. Um detalhe curioso: o rei gastava uma fortuna com presentes, o equivalente a mais ou menos 400 mil libras hoje, mas sempre conseguia sair no lucro no final. O homem era esperto. Depois de 12 dias de muita comida e bebedeira, chegava o último dia e a última festa. A bebida era tão exagerada quanto no Natal, mas o destaque era a 12ª noite, o bolo. Chamava assim. Esse bolo gigante de frutas e especiarias tinha mais de 1 metro de largura e escondia 2 tesouros, um feijão e uma ervilha. Os homens pegavam fatias de um lado e as mulheres do outro. Quem encontrasse o feijão era coroado rei do feijão, e quem achasse ervilha virava rainha da ervilha. A tarefa deles, comandar a festa e mandar na diversão até o dia amanhecer. As festas incluíam máscaras e fantasias. Em 1510, o jovem Henrique VIII, com 19 anos, fez uma surpresa para sua esposa Catarina de Aragão. Ele e seus amigos apareceram no quarto dela, fantasiados de Robin Hood e seus alegres companheiros. Imagine abrir a porta e ver o rei fantasiado com flechas e um gorro verde. A festa seguiu para o grande salão, onde todos compartilharam uma enorme tigela de cerveja temperada. 30 anos depois, o rei estava comemorando com sua 4ª esposa, Ana de Cleves, com quem ele já tinha se separado, e sua nova esposa, Catherine Howard. A situação podia ser constrangedora, mas a Ana e a Catherine se davam super bem e dançaram juntas depois que o Henrique foi dormir, provavelmente com a cabeça cheia de cachaça e cheio de comida. E assim eram os 12 dias de Natal Tudor. Presentes políticos, bolos gigantes, peças teatrais, fantasias e o rei jogando frutas nos ministros. Enquanto Henrique dormia, no final das festas, a corte continuava a se divertir. Então, se suas celebrações de Natal parecem caóticas, lembre-se, pelo menos você não precisa caçar javalis, encontrar ervilhas em bolos gigantes ou lidar com um rei gordo e fedido arremessando ameixas em você. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, lembra de seguir o canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Ho, ho, ho! Um Feliz Natal, um beijo e até o próximo vídeo.